Você que está no local que é um clima quente, está no Nordeste, está no Sertão, ou até mesmo em outro lugar do Brasil que está muito quente, como eu manter a temperatura dentro do galinheiro com um clima tão quente? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Deixa uma pergunta nos comentários que eu vou responder para você também. Se inscreve no canal e fica nesse vídeo até o final. Vamos lá. Como meter a temperatura em climas quentes? Como manter, né? João Batista, como manter a temperatura em climas quentes? A galinha, ela se adapta bem a climas quentes, entendeu? Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro, ter uma fase inicial que você faça essa adaptação de temperatura, você sabendo a temperatura que é aí. Então, assim, às vezes a pessoa que cria, porque a gente tem fases no ano, né? Tem fase que é mais, tem época do ano que é mais fria, tem época do ano que é mais quente. Quando você compra pintinho na época mais fria, você vai ter problema lá na parte do aquecimento. Quando você compra pintinho na parte quente do ano. Quando você compra pintinho na fase quente, você tem problemas horríveis com animais na época fria, na época que está chovendo. Então, primeiro, tentar comprar o pintinho numa época mais comum de temperatura na sua região. Aqui é muito mais quente do que frio durante o ano. Eu tenho 4 meses, às vezes 5, de uma temperatura um pouco mais fria e 6 meses, 7, 8 meses de temperatura mais quente. Então, para mim, é melhor comprar pintinho na época mais quente do que na época mais fria. Você tem que fazer essa sua programação aí. Segunda coisa e mais importante, não, nem mais importante. Segunda coisa, você fazer a regressão de temperatura na fase inicial. Para quem não sabe, o pintinho precisa ali de 35, 32 graus na primeira semana de vida, e aí você vai reduzindo essa temperatura dia a dia até chegar à temperatura normal da sua região. Se você tem um período de 7, 8 meses de calor extremo, você mantém sua fase inicial mais tempo, mais próximo daquele calor extremo. Lembrando que você olha na temperatura 35 graus, nem sempre no chão, onde não toma sol, onde está na sombra, ali tem 35 graus. Tome cuidado com isso, viu? A gente, quando fala assim, quando o computador, a internet fala ali, aqui está dizendo o quê? 28 graus. Está 28 graus na média. Ok? Está 28 graus na média. Não quer dizer que minha cabeça e no meu pé está 28 graus os dois. Ok? Na cabeça ele pode estar 34 e no pé pode estar 24. Ok? E aí você não se esquece que o pintinho vai estar ali no chão, perto do chão. O vento mais frio, ele vem por baixo, né? O vento mais quente vem por cima. Então, meça a temperatura lá, onde o pintinho vai ficar. Ok? Então, fazer essa regressão de temperatura é a segunda coisa durante a fase inicial para se adaptar ao futuro. E a terceira coisa, e aí o mais importante, é você construir um galinheiro baseado no que você entende da sua região. Por isso que eu disse, da outra vez eu falei, aí o menino falou, não, porque tem que ter a BNT, porque não tem erro. Você precisa seguir a BNT, mas você depois precisa fazer adaptações para a sua região. Porque a BNT tem lá a regra geral de como construir. Mas um lugar que chove muito é igual a um lugar que chove pouco? Um lugar que é mais quente e você está numa serra é igual ao lugar que é mais quente e você está na parte lá embaixo? Para quem está no Ceará sabe o que eu estou dizendo. A gente está no sertão. Eu estou em Pedra Branca, no sertão. Quixadá é igual a mim, que eu estou no sertão, a 2.000 metros de altitude, porque eu estou em cima de uma serra, apesar de tudo ser sertão? Não é igual, né? Eu dentro da mesma cidade que eu estou, minha sogra mora do outro lado, numa segunda serra. Eu tenho que sair daqui de onde eu estou. Tudo é uma serra aqui, na minha cidade. Tudo é uma serra. Mas eu estou num lugar alto. Eu vou para a sede do município, eu desço e fico lá na sede do município, que no geral é uma serra. Para ir para minha sogra, eu vou subir outro morro para o outro lado.
é 20 quilômetros daqui. Então, eu vou 10 quilômetros para a sede do município, e da sede do município é mais de 10 quilômetros para casa da minha sogra. Lá, agora está frio, 20 quilômetros apenas. Lá está frio e aqui está quente. Eu falei 28 graus aqui, né? É capaz de lá tá 26, 25, 24 lá. A madrugada lá é mais fria que aqui. Aí eu te pergunto, o galinheiro lá vai ser igual aqui? Apenas com 20, dentro da mesma cidade, dentro da mesma região, apenas com 20 quilômetros de distância. Então, você saber construir seu galinheiro em relação a posicionamento, levantamento de parede, tamanho de beiral, altura do galinheiro, baseado na sua região. Ok? Você vai sofrer. Eu, por exemplo, construí meu galinheiro muito voltado para o calor. Eu sofro um pouco no frio? Sofro um pouco no frio. Reduzo meu plantel, compro menos pintinhos, gero menos pintinhos quando eu faço na chocadeira. Quando eu estou no clima quente, eu compro mais pintinhos, eu gero mais pintinhos. Eu sei disso, eu tenho que fazer, né? Meu jogo de cintura aqui. Eu tenho um telhado um pouco mais alto, eu tenho uma abertura no meio, tudo para a questão do calor, que eu tenho uma predominância de 7, 8 meses de calor aqui, e o período de vento, que eu tenho um período de vento aqui. Então, se eu tivesse um galinheiro todo fechado, eu tinha um risco aí de como meu telhado é muito grande, de levar um pedaço, num período de vento que a gente tem aqui no ano, ali no mês de setembro. Certo? Entendeu o que eu quero dizer?